ela se tornou o livro mais vendido, né, mais lido do planeta, ainda que menos compreendido, né? Entre os textos menos entendidos da Bíblia, com certeza, né, estão os livros de cunho escatológico, né? E claro, todo o terrível livro do Apocalipse. Não tão terrível, mas tão terrível, que muitos, né, muitos têm deixado a sua leitura, né, sua análise de lado, né? Porque por muito tempo se pensou em ser um livro proibido de leitura, né? Até hoje nós temos essa visão e se criou, né, uma cristandade hoje que não valoriza, né, ou pelo menos teme, né, a leitura e o estudo do livro do Apocalipse, né? Bom, a resposta, né, para muitos adeptos do cristianismo, né, que tenham se afastado do estudo do Apocalipse, como é o caso, né, não só de cristãos, né, temos cristãos protestantes e também cristãos católicos que têm se afastado, né, do estudo desses livros, né? A questão é a seguinte: é confortável, tá? É muito confortável, né, viver as suas vidas sem ter que aceitar, né, uma ruptura da história, uma ruptura violenta, né, tão violenta que põe em xeque nossos esforços para satisfazer nossos caprichos pessoais, nossas vaidades, né? Então, se esse livro nos proporciona tão grande desconforto como alguns dizem, né? Então melhor é se manter distante, né, que suportar seu julgamento, né? E lá em João 3,20 diz o seguinte, né, que porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, né, e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Então o que acontece é o seguinte: a humanidade assombrada, né, com a sua condenação, sentir sua condenação está próxima, abandona, né, a leitura e a análise dessas escrituras, né, para se sentir um pouco melhor. É isso que nós fazemos, né? É uma forma de nos escondermos, né? É uma ilusão, mas é assim que é uma forma de escape, né? O homem está tão conformado com esse sistema de mundo que rege suas vidas, que lhe é como uma tortura, né? Ter que aceitar o fim, né, de um mundo tão prazeroso, tão desejável como esse que nós conhecemos. Então, o Apocalipse, para alguns, se trata de um livro que deve ser estudado, né, com diligência, né? E a sua compreensão é acessível a todo homem, né? Alguns pensam dessa forma, né, ver o livro do Apocalipse como um livro que pode de fato ser entendido, ser compreendido, apesar de tantos problemas que nós temos, né, com ele, né? E o Oliveira, ele vai trazer uma citação incrível, né? Ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que Deus deseja, né, que esse livro seja aberto a todos, pois as suas verdades são dirigidas, né, a toda a humanidade, né, que vive, né, nesse tempo, né? E esse tempo, quando ele fala desse tempo, ele está falando nesses últimos dias, né? Ele fala também que no Apocalipse, todos os livros da Bíblia, eles se encontram, eles se cumprem, né? Que o livro do Apocalipse é um complemento do livro de Daniel, portanto, eles devem ser estudados juntos, né? Outros acreditam que esse livro não é para a compreensão humana, né? Bom, pelo menos por enquanto, né? Está selado. E só se pode entender esse livro por meio de um oráculo, né? Então, é complicado porque esses religiosos que pregam isso, essa visão traz uma consequência, né, grande, porque muito tem se desviado do estudo do Apocalipse, não compreende as suas mensagens, né, não entende a função desse livro, não sabe da urgência que esse livro tem, né? Então, o Apocalipse, o que ele é, né? Segundo o próprio Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, né? O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, né? Que foi recebida de Deus para mostrar aos homens as coisas, né, que devem acontecer. Então, se é um livro em que Deus mostra as coisas que devem acontecer, né, certamente é um alerta para a humanidade, né? Então, segundo Oliveira,
há um sentido de urgência, né, que percorre todo o livro, segundo ele vai dizer. Né? Então, e aí ele vai apontar alguns versículos, como por exemplo o capítulo 1, versículo 1, que vai dizer, né, que esse livro ele foi escrito para mostrar as coisas que breve devem acontecer. Né? Pois o tempo está próximo, né? Capítulo 1, versículo 3, não Deus se demora, capítulo 3, versículo 11, já não haverá demora, né? No capítulo 10, versículo 6, né? A ideia também de que em um só dia sobrevirão os seus flagelos, né? Isso está no capítulo 18, versículo 8, né? E, segundo Oliveira, isso nos mostra, né, que não há tempo a perder. Né? Então, parece que o Senhor Jesus Cristo ele revelou todas essas coisas para que os homens, por meio, né, por esse meio, possa estar alerta. Né? Como tudo isso foi um alerta para a humanidade, né? Sobre o juízo, sobre o fim caótico de todas as coisas, né? Sobre a salvação. Afinal, né, na verdade, ele queria que ninguém se perdesse. Né? A Bíblia fala que Deus não tem prazer, né, que as pessoas se percam. Então, a intenção dele é que ninguém se perca. Então, nessa perspectiva, aquilo que não era para ser conhecido, né, pela humanidade, não foi escrito, não foi permitido que fosse escrito. Nós temos um exemplo disso, que está no próprio livro do Apocalipse, né? No capítulo 10, versículo 4, que vai dizer assim, vai dizer, e sendo ouvidas, né, os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las, né, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, né, o que os trovões falaram e não escreve. Né? Então, o que parece é que o livro do Apocalipse, de fato, se ele foi escrito para ser entendido, para ser... Né? E, inclusive, vamos encontrar alguns trechos dizendo, por exemplo, o que tem entendimento, né, calcule. Né? Então, dando o que tem ouvidos, ouça. Né? Mostrando que é necessário que haja uma inclinação para o estudo, o entendimento nesses livros escatológicos. O livro de Daniel, né, que foi escrito cerca de 2 séculos, no século II, melhor dizendo, século II antes de Cristo, né, o livro de Daniel, né, o livro do Apocalipse, são os livros mais usados, né, na escatologia. Porém, nós temos outros, né? Nós temos o livro de Mateus, de Marcos e Lucas, nós temos uma série de livros, o livro de Joel, né, que vai apontar para vários momentos, né, vários trechos bíblicos, né, que vai fazer referência ao fim dos tempos. Né? Então, a gente vai encontrar a escatologia em toda a Bíblia. Como falei, o Apocalipse, dentre esses livros, é o livro mais temido. Não tem outro, ele não perde para nenhum outro. Né? Então, esse livro, né, ele incomoda tanto as pessoas, né? Traz um sentimento de incômodo a muitos. Né? Primeiro, né, por ele se mostrar um livro de extrema importância, né? E trazer coisas assustadoras. Né? E segundo, porque é um livro, né, relativamente difícil, né, de se compreender. Né? Então, são duas coisas que acabam se tornando uma pedra, né, no sapato de muita gente, que é isso, né, a falta de compreensão, né, e os juízos, né, o juízo que ele vai trazer nesse livro. Então, veja, a escatologia, né, é um tema muito polêmico, né, e geralmente, em muitos pontos, os teólogos não conseguem chegar, né, a um denominador comum. Né? Nós temos na escatologia várias correntes, né, várias correntes interpretativas. Portanto, devemos ter muito cuidado, né, fazer qualquer abordagem sobre o tema. Né? Nós devemos respeitar, né, e observar alguns fatores, né, para a abordagem, né, para essa abordagem. E dentro dessa visão, nós devemos fazer uma abordagem mais razoável possível. Né?
e usar do máximo, né, de coerência que for possível, né? E considerar algumas coisas, né? Considerar o período em que o texto foi escrito, né? Para quem foi escrito, né? Em que circunstâncias esse livro foi escrito. Então, bom, esse livro ele foi escrito ainda no período do Imperador Domiciano, entre os anos de 86 e 96, né? Ele não é uma grande perseguição aos cristãos, inclusive se estendeu para além, né, do período do governo do imperador. Né? Então, é nesse contexto, nesse livro, né, que nós iremos basear o nosso raciocínio. Né? É interessante lembrar que muitos anos antes, o livro de Daniel, se você analisar bem, ele vai trazer os mesmos elementos que o livro do Apocalipse. Na verdade, ele se mostra o mesmo livro em um outro contexto histórico. Né? E, além disso, vamos encontrar outros textos de outros... por exemplo, o livro de Joel, que vai trazer elementos interessantíssimos, que se nós colocarmos de lado, né, um texto do outro, vamos ver semelhanças incríveis. Né? Então vale a pena a gente analisar esse livro, né? E existem coisas incríveis, né? Incríveis que nós devemos começar a observar, coisas que até o momento nós não observamos. Eu acho que esse é o momento, é o grande momento de nós começarmos a verificar as escrituras, né, no tocante à escatologia por um outro olhar, por uma outra visão, né,